Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre o resultado do veto, né? A manutenção do veto. Este governo se dá o direito, né, de fazer um monte de besteira na certeza de que o tão malhado Congresso o salve na ponta da chuteira. E foi o que aconteceu ontem, de novo. A minha coluna na Folha de hoje tem um certo tom provocativo, porque não tem nada que me dê mais preguiça intelectual do que o ataque ao Congresso e ao Poder Legislativo. Que é meio uma coisa meio assim, você não tem o que fazer, xinga o Congresso. Esse Congresso que está aí votou a reforma da Previdência. Você goste ou não dela, e eu tenho amigos que não gostam, há economistas que têm críticas a fazer, sim. Eu acho que era necessária, mas o fato é que foi uma votação histórica, né? E que poderia ter sido feita já no governo Temer. Não foi, porque o Rodrigo Janot tentou derrubar o presidente 2 vezes, e o Jair Bolsonaro também com a greve dos caminhoneiros, né? Que foi, hoje está mais claro do que nunca, a greve dos caminhoneiros foi já uma campanha absolutamente bolsonarista, já era o Bolsonaro em ação e tal. Um grande patriota, sempre foi, né? Custou quase 1 ponto percentual do PIB, né? Para quem não tem memória, esquece, eu que tenho, né? Então, esse Congresso votou a reforma da Previdência, deu a reforma da Previdência para o governo, embora este governo não tenha se mobilizado para formar uma base de apoio, a despeito dos chiliques de Paulo Guedes, que ia ao Congresso e mais criava dificuldades do que facilidades. O próprio presidente dizendo que por ele não faria, portanto, jogando a reforma da Previdência no colo do Congresso, e, no entanto, saiu a reforma da Previdência. Quando veio a Covid-19, esse gênio da raça chamado Paulo Guedes, a turma da Faria Lima, como se diz, pode gostar dele, porque, enfim, quando você está afim de chacoalhar a macieira para cair maçã, quando você está afim de especular, como ele é um ministro cujas decisões facilitam a especulação, então gostam dele. Eu compreendo. Como eu não sou especulador, eu não preciso gostar. Tá claro? Ele teve uma grande ideia, que foi fazer um pacote de 142 bilhões, que não era nada, dar 3 parcelinhas de 200 para as pessoas e mandar quem tinha contrato de trabalho para casa com contrato suspenso, sem salário. Não fosse o Congresso, estaria pendurado pelas pernas já, né, o presidente Jair Bolsonaro, em praça pública, em homenagem a um outro grande líder italiano, né, que tinha algumas convicções muito parecidas, chamado Benito Mussolini. E aí o Congresso insistiu nas 3 parcelas de 500, depois negociadas 600. Agora, daqui a pouco nós vamos ver, o presidente Bolsonaro pretende estender isso, vamos ver até quando, com que valor, mas até dezembro, porque percebeu que dá voto. E, como eu lembrei aqui ontem, o Rodrigo Maia, o Gilmar Mendes e o economista José Roberto Afonso pensaram a PEC do orçamento paralelo, para conseguir distinguir aquilo que seria o auxílio excepcional do orçamento propriamente, para sinalizar, inclusive, para os mercados que não haveria que os gastos não iam sair do controle. Isso tudo que eu estou falando é fato. Portanto, esse Congresso que está aí é digno de aplauso, não de vaia. Esse Congresso tem que ser elogiado. Tá claro?
A menos que me provem que não. Não, olha quanta coisa ruim o Congresso faz. Por exemplo, o Senado vetou, derrubou o veto do presidente ao reajuste dos servidores. O Senado estava apenas querendo fazer cumprir um acordo que o governo fez com o Senado. Bom ou mal era um acordo que foi descumprido. E uma vez derrubado o veto, aí corre para a Câmara pedir socorro a quem? Ao São Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é aquele que até outro dia, quando os bolsonaristas iam para a rua pregar golpe, era a segunda ou terceira pessoa, acho que era a primeira pessoa que mais apanhava nas ruas, que falavam que ele queria governar no lugar do presidente. Só que aí, a hora que precisa formar uma maioria absoluta, e até teve folga, 316 votos, precisava de 257, a hora que precisa da maioria para derrubar o veto, para manter o veto, desculpe, né? O Congresso estava querendo derrubar, para manter o veto, aí é o Rodrigo Maia de novo, aí é o Congresso outra vez. Aí é o presidente da Câmara, que inicialmente tinha feito uma proposta de reposição de ICMS e de ISS, que foi demonizada pelo governo. Não, olha aí, estão querendo de novo derrubar o governo. Foram bater as portas do Senado. Mas Rodrigo Maia tem que entrar em ação depois do Guedes ter chutado os senadores. Aliás, o clima com o Guedes no Senado, que era a melhor casa para o governo, ficou o pior possível. Por que era a melhor casa para o governo? Bom, entre outras coisas, porque tem uma facilidade estrutural. É mais fácil negociar com 81 pessoas do que com 513, que é o número de deputados. Aí vai e chama de crime. Distorce a coisa, diz que é o dinheiro da saúde que está indo para servidor. Não é verdade. O dinheiro está indo para repor o que se perdeu. Como se vai usar, depende da realidade fiscal de cada ente federado. Outra, quem disse que todo mundo ia dar aumento? Com a mesma taxa de correção? Se fosse dar. Era tudo chute. Então, estou dizendo o seguinte, é muito fácil demonizar o poder legislativo quando se quer criar a figura do superpoderoso do executivo. E o Bolsonaro hoje, claro, nós vamos ver daqui a pouco, ele bateu no peito e disse que foi ele. E até recorreu a uma metáfora sexual para fazer isso, né? Pode manter as crianças na sala que será leve, né? Como se tivesse sido ele a corrigir o problema. Eu, às vezes, eu não serviria para ser político, porque eu sou muito frio na análise, mas eu não sou nada frio quando pisam no meu calo. Portanto, eu não sirvo para ser político. Já se disse que política é a arte de engolir sapo, eu não engulo. Né? Porque, a ver o comportamento do presidente hoje, eu penso que num próximo desafio, o Rodrigo Maia deveria falar, tá bom, então vai lá, resolva você. Você não é tão macho? Vai lá e resolve. O Bolsonaro condescendeu com as exceções ao congelamento. Foram os homens dele que negociaram isso. Depois de negociado, quebra o acordo. Quebrado o acordo, Guedes chuta os senadores. E aí vão correndo, pelo amor de Deus, pedir socorro para o Rodrigo Maia. Você queria... Não, eu não queria nada. Eu acho que tem de ter contenção de gastos. Eu só acho que tem que lidar com a verdade, com os fatos, para não começar a praticar fake opinion a partir de fake news. Esse é o ponto.
Ah, sim, aí. E também a imprensa tem um certo viés moralista no pior sentido. Eu tenho uma frase que é a seguinte: o moralismo é o túmulo da moral. Esse ismo aí indicando uma coisa viciosa. Moral é uma coisa, o moralismo é a deformação da moral, né? É aquilo que põe a forma da estridência censora sobre o mundo acima dos fatos. Ah, o governo foi obrigado a negociar emendas para manter o veto, e daí? E daí? Por que não... Qual é o mal de se fazer política? Por que a gente demoniza? A gente fica demonizando a política, nós da imprensa, inclusive. Fica demonizando a política. Aparecem esses vigaristas, esses picaretas, né? Picareta que tinha toga, depois decide ser político. Picareta do Ministério Público que vai ser político. Atacando a política para depois ser político. Vigarista que fica 800 anos na Câmara só falando porcaria e depois ataca a política aí, sendo político. Afunda o país. Não tem nada demais um parlamentar falar eu quero emenda para votar tal coisa. Não tem nada demais. Seria errado ele falar eu quero dinheiro. Eu quero me locupletar. Agora eu quero emenda para 2 córregos, não tem problema. É um instrumento que tem... Um deputado e um senador tem como seu instrumento de luta o voto. Qual o problema disso? Mas não é só aqui, é no mundo que é assim. Não tem nada errado. O Congresso brasileiro está funcionando muito bem. Tem lá um bando de zosta, que não vale nada. Que é gente que chegou porque aconteceu nas redes sociais, no YouTube, não sei o quê, a turminha que fica fazendo lá, não sei o quê, é um lixo, com raras exceções. Lixo, não presta para nada. Mas, na média, o Congresso está funcionando. Quem não funciona é o Executivo. É isso mesmo. Quem não sabia o que fazer era o Executivo. Quem salvou o governo todas essas vezes foi o Congresso. E agora de novo. Embora, deixa eu dizer uma coisa, porque também essa história de que ia ser o caos, nossa, vai ser o caos, é mentira. Também era mentira. Também mentira. Mas sinalizar controle de gastos é uma coisa positiva. É bom para o país. Né? Ninguém sabe o tamanho que ia ser, no topo ia ser 98 bilhões, mas não ia ser. Não ia ser. Porque os estados, alguns estados não teriam condições, municípios não teriam condições. De qualquer modo, foi positivo para o país, né? O resultado do ponto de vista das contas potenciais, porque ninguém sabia o tamanho do troço. Então foi positivo, sim. Mais uma vez, parabéns ao Congresso brasileiro, nesse caso agora em particular a Câmara, que salvou o governo de um vexame, e salvou inclusive do vexame do dia seguinte, porque disse o Bolsonaro, se esse veto for derrubado, o Brasil é ingovernável. Nós brincamos aqui com a música do Assis Valente. Ia fazer o quê? Ia decretar o fim do mundo? Não, né? Então, mais uma vez, o Congresso brasileiro salvando um governo inepto. Falado?